Olá, meu nome é Rodrigo de Araújo. O título do meu resumo é Comunicação Pública e ao resumo do texto É possível fazer transmissão pública no Brasil, de Eugênio Butti, que foi publicado na revista Novos Estudos, número 88, em novembro de 2010. Por que foi escolhido esse texto? Porque o texto traz um apanhado das relações entre o Estado e o setor da comunicação pelo mundo e no Brasil, e diz que a regulação do setor no Brasil pode ser um ganho para a democracia e para a liberdade. Bem, ele começa o texto afirmando que para uma emissora ser efetivamente pública, ela não pode estar sujeita a governos nem à lógica comercial. E ele diz que o interesse público em financiar emissoras corresponde a um direito da cidadania. Ele traz o exemplo europeu, que ele diz que em meados do século XX o Estado começa a prover serviços de radiodifusão como serviços públicos. Mas ele continua afirmando que na década de 1980 a privatização de algumas dessas emissoras, como sinal de que em um bom sistema democrático deve haver emissoras públicas e comerciais. Ele traz também o exemplo estadunidense. Ele diz que lá houve a criação de uma agência reguladora que molda o mercado. E a lei lá instaura, por exemplo, que haja 3 emissoras nacionais de televisão. E como a lei instaura, o mercado se adapta à lei. Assim é o modelo norte-americano, estadunidense. E ele traz também o caso brasileiro. Ele fala que ele traz a TV Cultura de São Paulo. Ele fala que a TV Cultura é gerida por um conselho de curadores, metade deles é eleito, a outra metade é feita de secretários de Estado, de reitores de universidades e outros. Mas ele diz que há liderança do governo do Estado na administração da TV Cultura. Ele traz também o exemplo da EBC, empresa brasileira de comunicação. Ele diz que a diretoria é indicada pelo governo federal, só que na época que o texto foi escrito, a EBC estava sob a autoridade, sob o comando da SECOM, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que é o órgão responsável por fazer o RP do Presidente da República. Agora que foi recriado o Ministério das Comunicações, a EBC já está sujeita novamente ao Ministério das Comunicações, mas de qualquer forma está sujeita ao governo federal. E ele também fala como emissoras públicas dos canais universitários, e ele também traz o exemplo das TVs legislativas e da TV Justiça, que são televisões estatais no sentido estrito do termo. A TV Justiça, por exemplo, é controlada pela presidência do Supremo Tribunal Federal. E ele encerra o texto falando que a regulação do setor no Brasil pode trazer ganhos para a democracia e para a liberdade, porque pode proibir a propriedade cruzada dos meios de comunicação, pode proibir que igrejas sejam detentoras dos meios de comunicação. Ele usa um argumento que eu gostei bastante. Ele diz que se o Estado é laico, as concessionárias de serviços públicos também devem ser. Terceiro, ele fala que os funcionários das emissoras devem ser concursados. E 4, que a independência das emissoras públicas de relações políticas deve ser estabelecida por lei.